Voltamos com a notícia de frente, mantendo a tradição e o compromisso do Grupo Gazeta de Comunicação de bem informar em defesa da cidadania do nosso povo. O programa Notícia de Frente dá seguimento à rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. No próximo dia 15 de novembro, vamos escolher o novo prefeito da nossa capital, entre 8 candidatos que estão sendo sabatinados aqui, seguindo uma ordem que foi definida em sorteio em reunião entre os representantes destes candidatos e a direção de jornalismo da TV Vila Real. A reunião também oficializou regras e normas para esta entrevista, que terá no A Notícia de Frente 30 minutos. E o cronômetro daqui a pouco vai para a tela. Deixa eu dar bom dia, então. Aqui é o candidato do Podemos, Abílio Júnior. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui, é sempre bom. Bom dia, Abílio. Bom. Vamos iniciar, então, essa entrevista. Já temos o cronômetro agora. Candidato, eu vou começar falando da última repercussão envolvendo o seu nome, que foi um desentendimento durante a votação da CPI do Paletó entre o senhor e a vereadora Luciana Zamproni. Ela se sentiu ofendida, chamou o senhor de machista, entre outros nomes, disse que o senhor foi muito deselegante com ela. Como que o senhor responde a isso? O senhor realmente se excedeu? O senhor tem alguma coisa contra a mulher na política? De modo algum, eu tenho muita coisa contra pau mandado na política, isso eu tenho muita coisa contra. E o pau mandado na política, ele tem tanto homem quanto mulher, independente de gênero. Naquele momento onde eu critiquei a atitude dela, eu critiquei por ela ser a única vereadora em questão. É tão reclamado na mídia, é tão reclamado que não tem vereadora na Câmara Municipal. Ali a Zamproni estava entrando no primeiro dia, primeira fala dela, e a primeira fala da vereadora Zamproni foi defendendo o prefeito Paletó. Eu falei, cara, tantas mulheres querendo entrar na Câmara Municipal para fazer algo decente, algo direito, e vem a Zamproni, que estava na Secretaria da Mulher, que estava na Secretaria de Mobilidade Urbana. Na Secretaria de Mobilidade Urbana, ela sabe que uma imagem é o suficiente para aplicar uma multa no radar. E aí a Zamproni, naquela ocasião, negou todos os valores daquela imagem do vídeo Paletó e defendeu o prefeito Paletó. Eu achei um absurdo. Muitas mulheres ficaram insatisfeitas, chateadas, e eu ali apenas representei o interesse daquelas mulheres que também votaram em mim. As mulheres escolhem pessoas. Então não tem nada a ver, só para complementar, com gênero. O não, senhor do mesmo modo não tem nada contra as mulheres na política? Lógico que não. Tanto é que nós teremos super mulheres na política. Tem várias mulheres que estão com a gente nos 3 partidos, Podemos, PSC e Cidadania. E essas mulheres vão representar muito melhor as mulheres na política do que o papelão que a Zamproni fez ao defender o Paletó no seu primeiro dia. Pois é, mas aí é o seguinte, qual que é a diferença entre a sua opinião e a opinião dela? Considerando que vocês estão num parlamento, ela tem a mesma representatividade e eu acredito que ela tem o direito também de ter opinião. E a opinião dela foi contrária à sua, absolutamente contrária à sua. Pronto. Só isso. Agora, só porque ela é mulher, ela não pode ser passível de crítica? A mesma opinião que o Chico 2000 tem quando ele defende o prefeito Paletó, Chico 2000 é o mandante do cargo que ela está. A mesma opinião que o Chico 2000 tem quando defende o prefeito Paletó, e eu falo duro contra o Chico 2000, falando que aquela representatividade dele não é digna, a mesma opinião que o Juca, que o Toninho e outros têm, eu também tive com ela. Agora, porque ela é mulher, eu não posso criticar suas atitudes? Pois é, mas o problema é só um contraponto do raciocínio do olfato, né? O problema é o seguinte, a crítica não foi necessariamente à opinião dela. A crítica que você teceu foi a ela, enquanto sujeito. A ela. Inclusive, me lembro, você a chamou de palitotete, um negócio desse aí. Palitosete. Palitosete. Todas as vezes que você sai do objeto de discussão, no caso específico, era aquela opinião contrária à sua e mira exatamente no sujeito, particularmente esgota seu argumento. Sim. Né? Esgota seu argumento. Você não acha que isso aí é uma atitude um pouquinho excessiva com relação àquele momento? De modo algum. A gente tem que entender o seguinte, que a opinião está diretamente relacionada ao sujeito. O Toninho de Souza, por exemplo, eu vivo atacando ele de pau mandado do prefeito porque as suas atitudes são comportamentais de defensor do prefeito do Paletó. Quando eu chamo o Toninho de Souza de pau mandado do prefeito, ninguém me chamou de uma pessoa que estava ofendendo diretamente o Toninho de Souza ou defendendo o interesse do Toninho de Souza por ele ser um apresentador ou um jornalista ou qualquer coisa que seja. Era o Toninho de Souza, representante no Poder Legislativo, que estava sendo criticado por uma atitude comportamental
dele. A Zamproni também, independente de ser mulher ou homem, estava fazendo um papel de pau-mandado do prefeito, defendendo o prefeito do paletó e não defendendo o interesse da população. Candidato, o senhor é conhecido por ser um parlamentar, um vereador polêmico, né? Sempre fazendo esse contraponto que o senhor traz aqui para a gente. O que a população pode esperar se caso o senhor seja prefeito de Cuiabá? O senhor vai passar de fiscalizador a fiscalizado. Como que deve ser aí a sua conduta à frente? O senhor deve pegar um pouquinho mais leve? Como que deve ser aí a sua condução à frente da prefeitura em relação a isso? Ao jeito de ser? Claro. Eu sempre pego leve com as pessoas, com o cidadão, o pagador de impostos, a pessoa que precisa do atendimento da saúde. Sempre pego leve. Hoje mesmo, ao chegar aqui na emissora, teve uma pessoa que chegou ali do meu lado e falou: Abílio, eu quero tirar uma foto com você, eu gosto de você. Eu tratei essa pessoa super bem, carinhosamente bem. Por quê? Porque é o cidadão, é quem paga o meu salário, é quem paga o salário de todos os políticos, é o pagador dos impostos. Esse tem que ser tratado super bem. E não do jeito que eles são tratados nas UPAs e policlínicas, onde eles chegam lá às 7 horas da manhã e saem 5 horas da tarde e ainda não é atendido decentemente e adequadamente. Esse tem que ser tratado bem. Agora, o político corrupto, o servidor corrupto, o pau-mandado, as pessoas que estão prejudicando a prefeitura, esse a gente tem que tratar com dureza. Não existe tratar de jeito mole ou bonzinho quem é corrupto, quem é mau caráter. Não podemos tratar com bondade. Temos que tratar com dureza, com justiça, com firmeza. Então, sim, o Abílio se preparou para ser vereador. Eu estudei para ser vereador. Eu, 3 anos e meio, estudei a saúde, estudei a educação, estudei a mobilidade urbana para ser o melhor vereador na área da fiscalização. Como gestor, eu vou estudar e continuo estudando. Estudamos a Prefeitura de Cuiabá e continuarei estudando para aplicar isso na gestão. E não é só o Abílio, não. São 2 prefeitos, o Abílio e o Felipe Velaton. O Abílio, no sentido da saúde, eu entendo muito. E o Felipe Velaton, no sentido de gestão, desburocratização, ele também entende muito. E no sentido de combate à corrupção, você pode ter certeza, esse é o nosso principal trabalho. Falando do Velaton e falando em justiça, que eu acho que é uma palavra importantíssima quando se fala em moralidade pública, quando se fala em gestão pública, né? Eu quero agradecer ao Velaton, seu vice, que ele prontamente ontem, sabendo já da agenda, me mandou o plano de governo de vocês. E eu tive o cuidado de ler todo o plano de governo, são 40 páginas, para poder exatamente identificar as propostas, quais são as intenções que vocês têm com a cidade. Lá no eixo 6, item 6.1, me chamou bastante atenção, né? Do seu plano de governo, está escrito a seguinte proposta: redução de pelo menos a metade da proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza. Pergunta: qual é este percentual hoje em Cuiabá e como você fará isso? Porque é algo dificílimo e é algo que quase onírico dentro de um país como o nosso, completamente desigual e injusto. Sim. Qual que é a proposta? Bom, como você vai fazer isso? Primeiro ponto, boa parte do nosso plano de governo pegou os percentuais e as anotações da ONU. A ONU tem um programa de desenvolvimento nacional, programa de desenvolvimento humano, e a gente buscou esses itens e esses eixos da ONU. A ONU tem 16 eixos, trouxemos 19, pensando ainda na cidade pós-Covid. Essa era uma das intenções. Os números de Cuiabá, falta transparência. Não tem no portal da transparência. Está todos desatualizado. Você não tem no portal da transparência o número de bairros de Cuiabá precisamente. A lei de abairramento está desatualizada. Você não tem no portal da transparência de Cuiabá o número de pessoas atendidas pelo SUS, a quantidade de atendimento, e você também não tem no portal da transparência de Cuiabá o número das pessoas em zona de vulnerabilidade. Sabe-se que a Prefeitura de Cuiabá gasta muito com a Secretaria de Assistência Social, buscando mitigar a situação das pessoas em zona de vulnerabilidade. Mas não sabe-se o quanto. Sabe-se que vai muito dinheiro, mas não sabe-se o quanto. Como que a gente vai fazer para resolver esse problema? Tem algumas medidas que a ONU mesmo recomenda, e entre elas é a desburocratização para o empreendedorismo. Se o cara quer abrir uma barraquinha de cachorro-quente, a prefeitura não tem que ir lá arrancar o barraquinha de cachorro-quente do cara e mandar o cara parar de trabalhar. Nós não precisamos criar pessoas dependentes de plano de auxílios. Nós precisamos criar pessoas, incentivar pessoas que sejam dependentes apenas do seu próprio trabalho. Está faltando emprego na cidade?
Dá oportunidade para essa pessoa abrir o seu próprio negócio. Vender na frente de casa, vender na rua, vender na calçada. Vende pão, vende o óculos, vende o que quiser vender. Dá autonomia para essa pessoa, sem precisar um carro da prefeitura, ir lá perguntar se ela tem uma permissão para vender alguma coisa na calçada e sem precisar um carro da prefeitura ir lá tomar o produto daquelas pessoas e colocar na carroceria. A partir do momento que você desburocratiza, dá a liberdade das pessoas trabalhar, vai surgir mais emprego. Sem falar que tem uma outra parte muito importante, a construção civil. A construção civil está em grande desenvolvimento na nossa cidade. A construção civil está em grande potência na nossa cidade. Se a gente desburocratizar a aprovação dos projetos, se a gente desburocratizar os alvarás para as obras, a gente vai potencializar ainda mais a construção civil. E tem mercado tanto para homem, tanto para mulher. Agora, candidato, o senhor fala, eu também li aqui o seu plano de governo, é um plano extenso, só que o senhor tem a noção de como o senhor vai pegar essa prefeitura? O que o senhor espera dessa atual gestão, se caso seja eleito? Como o senhor vai pegar as contas da Prefeitura de Cuiabá? Porque isso vai impactar em todos esses projetos que o senhor tem aqui. Com toda certeza. Tanto é que também está no nosso plano de governo que nós pretendemos reduzir o número de secretarias e também pretendemos reduzir o número de cargos públicos, cargos de contratos e comissionados. Vamos reduzir, sim. Só eu, como fiscal, como presidente da CPI da Saúde, encontramos uma planilha na Secretaria de Saúde com mais de 2.500 cargos, onde estava nomeado o nome da pessoa, onde ela trabalha e o vereador ou outro político que havia indicado. Isso é crime. E como acabar com isso? Como acabar com isso? Concurso público, processo seletivo, da forma correta para os contratos temporários e emergenciais, sem ter a indicação política de ninguém. O seu partido está coligado com quantos partidos? 3 partidos. Como é que o senhor vai fazer para atender esses 3 partidos depois da eleição, caso o senhor seja prefeito? Nenhum dos 3 partidos veio comigo Porque com intenção de normalmente cargo. você sabe melhor do que eu. Normalmente é assim, né? Você conhece bem como é que funciona isso, eu fui caçado, mais claro possível. E eu fui caçado justamente por ser normalmente o sujeito coliga com um partido, coliga com o outro, mas tem um monte de favores que ele tem que fazer, exatamente, né, para poder atender depois da eleição. E aí é a grande diferença. É isso que tem que ser combatido. Mas aí é a grande diferença. Eu não precisei fazer nada com ninguém, não fiz acordo com ninguém. Muitos partidos não fecharam comigo porque eu não fiz acordo. Mas teve acordo com o seu vice, o Velator? Eu pergunto isso porque ele recusou ser vice de vários nomes, porque dizia que tinha um projeto próprio, único para Cuiabá, e de repente ele se põe como seu vice. Qual que foi esse acordo? Primeiro foi uma grande surpresa para mim, ele se colocar como vice para mim. Tanto é que eu estou pedindo para a gente estar junto há muito tempo. A população tem pedido para a gente estar junto. Eu gastava muito tempo na internet respondendo por que o Felipe não está comigo ou por que eu não estou com ele. E chegou um momento que o Felipe fez pesquisas, tanto qualitativas quanto quantitativas, e apontaram que nós precisávamos estar juntos. Eu fiz a única proposta para o Felipe. Felipe, o que você acha de uma cidade com 2 prefeitos? Onde tanto eu quanto você não vai ter aquele vice de salinha que fica, essa é a salinha do vice? Não, eu quero colocar ele como um secretário de algumas pastas para ele cuidar e administrar a cidade junto comigo. Então ele o senhor não vai ter vice, porque vai virar secretário? Vai atuar, não vai ficar nessa salinha não, vai trabalhar. Eu e o Felipe temos o propósito de fazer isso. Nós precisamos diminuir as secretarias e colocar o vice numa secretaria para ele ocupar o seu tempo também e trabalhar. Eu não tenho vergonha de botar o vice para trabalhar, que nem o Manuel fez com o Nilwan, botou ele no descanteio e depois mandou os funcionários dele embora. Isso daí é jogo sujo, jogo baixo. Eu não estou chamando ninguém figurativo. Eu acredito que nós devemos ser o único candidato a prefeito de Cuiabá que o nome do candidato a prefeito é do mesmo tamanho do nome do vice. Abílio, eu fiz uma pergunta para o primeiro candidato, para o Gilberto Lopes, fiz para o Roberto França, o Aécio não pôde vir porque está com Covid, e vou fazer para você, que é um problema crônico da nossa cidade, e o enfrentamento precisa ter coragem. Precisa ter coragem para fazer, né, para realmente mudar e mudar com vontade. Transporte público. Lá no item 11, eixo 11, item 3.6, você vai fazer uma abertura de mercado, né, para aumentar a competitividade, aumentando o transporte alternativo. Além do ônibus, eu queria saber quais são esses transportes, né? Eu sei que você tem formação na área de urbanismo, né? Mas como enfrentar exatamente os proprietários das companhias de ônibus, que nós sabemos que são sempre os mesmos, que ganham as concorrências, tá? Que têm um poder político gigantesco e nesse momento estão todos arrepiados esperando quem é que vai ganhar a eleição. Como é que você vai fazer isso? Como é que você pretende fazer esse enfrentamento?
Bom, aí sabe quando você chega na prova e olha aquela pergunta e fala, essa pergunta tá fácil. Bom, essa daí você mandou levantando a bola para me chutar. Bem simples. Eu tenho 2 especializações em mobilidade urbana. Eu já enfrentei o serviço de transporte público de Cuiabá. Coragem é o que não me falta, isso é muito tranquilo de dizer. E a questão do transporte público de Cuiabá, a gente tem que enfrentar sim. Por que não pode ter os veículos de lotação aqui na nossa cidade de volta que fazem um serviço muito bem? Coloca critérios de qualidade da avaliação dos veículos e libera. Tem espaços que o veículo de lotação funcionaria muito melhor do que o próprio transporte público grande, pesado, trafegando dentro de vias curtas dos bairros e da periferia. Outra questão, tem que enfrentar. Eu considero esse pessoal do transporte público uma máfia. Tem que enfrentar. Você é a favor do VLT? O VLT não é nenhuma questão municipal. O VLT é um veículo intermunicipal. Várzea Grande e Cuiabá, não cabe a prefeitura discutir. Não, mas ele... Não, peraí. Não, mas não vai rasgar cabe. a sua cidade, você é prefeito. Já rasgou. Pois é, já rasgou. Já e você rasgou. tem que dar uma solução para isso. Não sou eu que tenho que dar uma solução É o para isso. governo. Quem Tem que dar trabalhar uma solução junto, é o em conjunto. governo. Sim, mas... Não, aí é o grande X. Aí é o grande X da questão. As pessoas ficam confundindo a função da prefeitura, assim como confundem a função do vereador. Não é função do prefeito. Todos esses prefeitos ficam falando baboseira aí, esses candidatos. Eu lembro do Emanuel até falando que ele ia terminar o VLT se o prefeito, se o governador na questão não terminasse. É mentira, conversa fiada, ele não tem poder para isso. O contrato está com o governo do estado. Nenhum candidato a prefeito vai poder interferir em nada. Para romper esse contrato tem um custo altíssimo. E para terminar tem outro custo altíssimo. Vai mais 1 bilhão e pouco para terminar. Cabe ao governador falar com o presidente da República, com o Ministério da Infraestrutura, saber se ele vai investir recursos para terminar e depois cobrar daqueles que roubaram o recurso de volta, que eu acho que nunca vai devolver. Inclusive o próprio prefeito de Cuiabá está sendo acusado aí pelo Silval, pelo Riva, por propinas naquela época. Logo, ele que tinha o papel de fiscalizar está sendo acusado de propina. O dinheiro do paletó é uma acusação de propina do Silval Barbosa, é uma acusação de propina do Riva. Então, assim, não cabe ao prefeito decidir se vai ser VLT, se vai ser BRT. Isso é conversa fiada eleitoral. Todo ano de eleição tem essa baboseira. Eu vejo essa convicção sua, e certamente convicção de boa parte da população, com relação à questão do paletó, né? O vídeo é muito forte, as acusações são muito fortes, a gente acompanha isso de forma plena. Todos os indícios, quero deixar bem claro aqui, as pessoas inclusive me criticam, você está defendendo o prefeito. Não estou. Eu estou defendendo o direito de nós sabermos a verdade. Isso é muito diferente. Direito de nós sabermos a verdade enquanto sociedade, só isso, né? Mas passou na sua cabeça já a possibilidade, no campo da hipótese, tá? Porque ele se diz inocente, ele falou que ele tem testemunha, que ele tem prova, apesar de não ter se mobilizado para isso até agora, certo? Uhum. Mas já passou na sua cabeça a possibilidade de ele realmente ser inocente nesse caso? Se você olhar para um porco... Do ponto de vista de hipótese. Não, sim. Tá? Porque, veja bem, ele tem o direito de defesa, claro, ele está se dizendo inocente o tempo todo. Com certeza. Você entendeu meu raciocínio, né? Sim, tá. Sim. Se você olhar para um porco, tem orelha de porco, nariz de porco, olho de porco, rabo de porco, corpo de porco, cor de porco, sabor de porco. Você come, é gosto de porco e você vai falar que aquilo ali é uma vaca. Não faz sentido. Não faz sentido. Agora, o cara que deu dinheiro para ele na mão dele fala, é propina. O vídeo mesmo tá mostrando ele perguntando, tem de 100 aí? Tem de 200? Você vai entregar tudo? Você vai entregar só uma parte? É que o povo não vê a legenda do vídeo. O vídeo tá ele ali perguntando quanto que tem. Mas você concorda comigo que quem aí tem ele que... pega e sai feliz e ele tá numa fila indiana com outros deputados, onde um desses deputados, o Alexandre de César, já é confesso. Ele falou era propina mesmo, eu pegava. O próprio Alexandre de César. Sim, fila indiana, os deputados estavam lá. Sim. Tem outros que falavam atrás da caixinha. Então, peraí, pô. Peraí, você tá mas de você concorda brincadeira. comigo que... Não, mas você concorda comigo que quem tem que dizer que é porco e não é vaca é a justiça? Não, é o porco que tem que falar que ele é uma vaca. Não é a justiça que tem que dizer isso? Não, dizer assim, olha, ele é culpado, olha, ele é inocente. O próprio juiz federal acabou de abrir o processo, falou para que as Schneider? pessoas... Sim, ele abriu o processo, falou assim, agora eu estou abrindo o processo para que as pessoas avaliem melhor os seus candidatos. O próprio juiz abriu agora para que as pessoas possam ver as provas e falar, isso aqui tem gosto de porco, é porco. Agora você vai querer ouvir o porco falar que ele é uma vaca. É que nem você vai lá para um gato,
o gato latir, o sapo miar. Candidato, o senhor é conhecido, mais uma vez eu falo, por ser um fiscalizador. O senhor se põe como essa figura de fiscalizador. Nesses 4 anos, né, quase 4 anos, sobre os seus projetos, o senhor, a sociedade cobra, mas quais são os projetos do Abílio Júnior? O que o Abílio Júnior fez por Cuiabá nos 4 anos, como vereador? Nós aprovamos 13 projetos. Mas a concentração foi nas CPIs? É a grande pergunta da sociedade. Minha concentração foi na fiscalização. Você sabe quantas leis tem em Cuiabá? Cuiabá tem mais de 6.400 leis. Mais de 6.400 leis. E quase em toda a sessão tem 1, 2, 3 leis. Você sabe que a maior parte das leis que tem em Cuiabá é dia de alguma coisa. Inclusive tentaram passar o dia do busólogo, o dia do saci, dia de tudo quanto é coisa. Do cavalo. Na Assembleia Legislativa, dia do sorvete. A maioria é dia de alguma coisa. Título de cidadão cuiabano, nome de rua, nome de praça. É só isso. A maior parte. Pega e assiste uma sessão, dá raiva. A maior parte dos projetos são só isso. Poucos projetos. Poucos conseguem ser significativos. Aprovamos um projeto recentemente. Proíbe por lei agora, que o prefeito inaugure obras inacabadas ou obras sem condições de funcionar. Não precisa inaugurar. Bota para funcionar. Depois que estiver funcionando, inaugura. Essa é a lei que nós aprovamos agora. Lei de minha autoria. Está lá. É relevante? É. Porque precisava fazer festa e gastar dinheiro para inaugurar o HMC quando não estava pronto? Bota para funcionar. Termina todas as etapas. Quando terminar todas as etapas, aí você inaugura. Isso incentiva o prefeito a terminar. É que nem tem... O prefeito, por causa que chega o período eleitoral, vai inaugurar as obras de asfalto de um bairro sem ter asfaltado todas as ruas. E ele inaugura. Estamos aqui inaugurando, faltando metade das ruas. E aqui em Cuiabá é assim. Eu acabei de ouvir vocês falando de lugar que fala que já está asfaltado e não está. É porque inaugura as coisas parcialmente. E nós temos que acabar com isso. Agora, candidato, eu vejo aqui no seu plano de governo, o senhor também se indispôs com uma classe durante esses 4 anos, mas uma foi muito maior a briga com os taxistas. Eu vejo aqui, na hora que o senhor falou da questão da redução das secretarias em 40%, o senhor fala até mesmo dos aluguéis de carro, de passar a usar aplicativos. E os taxistas, que também enfrentam muitos problemas, como o alvará, como a quantidade, o valor que é pago por eles para poder serem licenciados. Qual que é a proposta para esse grupo? O táxi ele tem que ser entendido aqui em Cuiabá e no mundo inteiro, como quase que cultura, como tradição. Por quê? Porque a tecnologia mudou muito. Mudou muito a tecnologia e hoje as pessoas escolhem aquilo conforme o seu interesse. Ela chama no aplicativo de celular, vem o motorista de aplicativo. E hoje também tem como ela chamar até o táxi pelo aplicativo de celular. O táxi em Cuiabá, ele tem que ser desburocratizado. Livra tudo, todas as taxas. Táxi vai trabalhar de graça em Cuiabá, para estimular a concorrência. Porque a gente sabe que boa parte dos taxistas são pessoas de mais idade, que já vêm com aquela tradição e tudo mais. E também não tem mais necessidade de liberar mais licença nenhuma. Já tem hoje os aplicativos, vamos manter as que tem até acabar, só para que dê a garantia de que esses veículos que estão hoje trabalhando servem ao propósito da tradição cuiabana, brasileira, do táxi. Que vem arrancar o serviço dos carroceiros, né? Porque quando os táxis ficavam lá na frente da igreja matriz, os primeiros táxis, eles estavam arrancando serviço daquelas pessoas que transportavam as pessoas em Cuiabá a cavalo. É um serviço substituindo o outro de acordo com o tempo da tecnologia. Hoje, o táxi é um patrimônio cultural nosso, uma memória imaterial que nós temos que preservar. Como que a gente vai fazer isso? Desburocratiza. Você não vai ter que pagar mais nada, a prefeitura dá um aplicativo gratuito para você trabalhar e você trabalha à vontade aí para preservar a história do táxi na nossa cidade. Olha, se nós conhecemos muito bem a sua atuação enquanto vereador, né? Se o legislativo está para o discurso, o executivo está para a prática. É muito diferente uma coisa da outra. É preciso ter equilíbrio no executivo. É muito fácil falar, mas de forma consistente executar, existe uma diferença muito longa de um ponto ao outro, né? O que nós podemos esperar do Abílio com relação ao equilíbrio emocional para fazer os enfrentamentos necessários na posição de executivo? Já que seus opositores, só para complementar, o chamam de debochado. Não tem problema não, estou preocupado com os opositores.
Já é deboche, né? Então tá. Não me preocupo muito com os opositores, não. Olha só, equilíbrio o Emanuel tem de sobra. E é o equilíbrio do Emanuel que tem 3 secretários afastados por corrupção. Um secretário de saúde preso, através de denúncias nossas, secretário de educação afastado por corrupção, o procurador do município afastado por corrupção e ainda tem mais de brinde uns 4 secretários aí respondendo processos judiciais por corrupção e improbidade administrativa. Os caras usam terno, falam bonito, são bem vestidos e roubam e desviam dinheiro público. Tá lá. Não é o Abílio que está falando, é a Justiça, a Polícia Civil, Delegacia Fazendária, Polícia Federal, são eles que estão falando. Existe corrupção na Prefeitura de Cuiabá? Hoje, existe secretário preso e afastado por corrupção. E falam bonito, são doutores, são médicos, são advogados, são pessoas doutores da lei. E estão lá, desviando dinheiro público. O Abílio é esse cara sim, duro, debochado, sorridente, faz brincadeira, também é muito sério. Tanto que o meu trabalho é muito bem avaliado e eu apareci muitas vezes nesse veículo de imprensa apresentando denúncias e resultado. O que o povo pode esperar de mim? Muito se fala do Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro é aquele cara brigão, debochado e tudo mais. Mas nós estamos com a menor taxa de juros na história desse país. 6% ao ano para a construção civil. A menor taxa de juros. O auxílio emergencial, com R$600 por mês, foi o maior programa de distribuição de renda já existente. A prefeitura deu um auxílio também, o senhor aprova isso? Não deu nada, demorou meses, é só perguntar para quem ficou esperando esse auxílio. Foi a maior burocracia, a maior dificuldade, não distribuíram o auxílio, fizeram mais mídia do que foram fazer e quando distribuíram tarde. Agora, voltando ao assunto, o Haroldo falou, né, das suas alianças, como que o senhor pretende governar sem a maioria provável, o senhor não vai ter a maioria na Câmara? Quem disse? Não, se o senhor não tiver, então. É bem provável, tudo indica que não tenha. Se seguir nessa linha, você vai provar do próprio veneno. O senhor fez uma aliança com 3 partidos. O mundo dá volta. Já pensou nessa possibilidade? Já pensei. Você vai provar, caso você a Câmara precisa se conter. A Câmara precisa entender que ela tem que ser um poder legislativo. A Câmara precisa saber que ela tem que ter relacionamento institucional com o Poder Executivo. Hoje, nós temos uma Câmara que corrompe o Poder Executivo. Uma Câmara que faz indicações políticas em cargos que deveriam ser ocupados por concurso público. Uma Câmara que defende um prefeito onde existem sérias denúncias de corrupção. A Câmara precisa ser um poder independente. Se eu tiver práticas ilícitas, se tiver práticas erradas, a Câmara tem que caçar o prefeito. Se não tiver, ela vai fazer que nem ela fez comigo. Me caçou, mas eu voltei. E ainda, se me caçarem na marra, ainda tem Felipe Belaton. Então não vai ser fácil o jogo com a Câmara Municipal, não. E eles não acreditam que terão uma maioria. Não acredito. Acredito numa renovação de 60% da Câmara Municipal. Isso não se dá só por causa do Abílio e dos seus partidos. Isso se dá por estratégias erradas que eles tomaram no meio do caminho e não conseguiram formar chapas adequadas. O PSDB compôs com Toninho de Souza, Ricardo Saad, Renivaldo Nascimento e não faz 3 vereadores. Um vai rodar pelo menos. E se a população não votar no PSDB, roda mais ainda. O PP tem lá Macrean, Luiz Cláudio, Orivaldo. Orivaldo roda, certeza. E outros também vão rodar. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma renovação. Parte porque a população não os quer mais, parte porque eles fizeram erros de estratégia política que vão prejudicar a si mesmo. Vou te fazer uma pergunta difícil. Pode fazer. Eu considero difícil. Tem que ser rápida. Né? É rapidinho, né? Entre a ética, que você sempre defendeu, entre a ética, tá, e o benefício dado nos bairros de Cuiabá, porque lá o asfalto, a iluminação, quem é que vence nessas eleições? Eu espero que a população não escolha quem rouba mais faz. Eu espero que a população não escolha quem rouba mais faz. É isso que eu espero. Por que eu falo isso? Adianta fazer alguma coisa com tantos esquemas de corrupção no seu histórico? Adianta fazer alguma coisa e roubar o dinheiro público? Se a população for inteligente, ela vai analisar bem. Eu não concordo com quem rouba mais faz. Deixa eu ver se dá tempo, então, temos 40 segundos ainda falando dessa renovação dos vereadores. O senhor fala de renovação, de ter vereadores ali que brigam. Por que, então, o Felipe Belaton, seu vice, não preferiu se candidatar à reeleição para vereador, justamente para ajudar
por exemplo, o seu projeto? Porque nós vamos eleger nos nossos partidos pessoas melhores que nós. Pessoas que vão vir com a experiência que nós tivemos e vão evitar os nossos erros e vão trabalhar melhor do que a gente. E o Felipe Velatão, ele teve essa visão. Vamos dar oportunidade para as outras pessoas. Certo. Olha, agora o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais ali na tela, marcando. Obrigado mais uma vez. Mas não só a vocês por terem nos convidado, mas pela população. A população tem colocado o nome do Abílio e do Velatão bem colocado nas pesquisas. Nós estamos sem dinheiro, sem condições de pagar uma produtora, sem condições de comprar grandes materiais, sem condições econômicas de disputar com esses caras que têm milhões. Uns deles falam que tem 200 mil guardado em casa, em dinheiro. E nós não temos esses recursos para fazer essa disputa. Nós só estamos conseguindo chegar lá por 2 coisas. Misericórdia de Deus e um amor que a população tem por nós. Se a população continuar nos apoiando e Deus continuar nos guardando e nos abençoando, a gente chega lá. Muito obrigado pelo seu apoio. E dia 15, vote 19. Obrigada, então, candidato. Obrigada pela sua vinda aqui. Abílio. Obrigado a vocês. Olha, eu quero dar uma última informação, porque policiais do GAECO e da Delegacia Fazendária estão, neste momento, cumprindo mandados de busca e apreensão na Secretaria de Saúde de Cuiabá. A nossa equipe está acompanhando e você vai acompanhar mais informações sobre essa operação dentro da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, ao longo dos nossos telejornais e também na Rádio Vila Real, no programa Tribuna. Haroldo, muito obrigada. Obrigado a você, Nayara Moura, obrigado ao candidato Abílio Júnior, obrigado a todos os nossos queridos telespectadores, um excelente dia a todos. Olha, um excelente dia, eu quero mandar um beijo especial para o nosso amigo por inteiro, o Edivaldo Ribeiro, porque hoje é aniversário dele. Ô, Edivaldo. A gente vai poder abraçar, mas um É. beijo, a gente ama demais você, Edivaldo. Isso aí. Você é uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida. Um beijo, gente. Você fica agora com o Fala Brasil. Até amanhã. Tchau.